Início de um novo quadro. As 3 gerações do feminismo. Para fins didáticos, costuma-se dividir o feminismo em 3 gerações, que se separam não apenas pela época nas quais as principais pensadoras viveram, mas por apresentarem concepções distintas sobre a luta das mulheres. Evidentemente, não se trata de uma divisão estanque, nem muito bem delimitada. Porém, ela nos ajuda a entender como se desenvolveu a organização das mulheres ao longo da história. O chamado feminismo de primeira geração está relacionado com as sufragistas do século XIX. Na época, elas ainda não se identificavam como feministas. O termo, em geral atribuído ao Charles Fourier, filósofo francês socialista utópico, que imaginou todo um novo mundo onde viveríamos livre da subjugação masculina, apenas no século XX foi reivindicado pelas mulheres que assim se identificavam. Chamamos anacronicamente, portanto, o movimento sufragista de feminismo de primeira geração. Influenciadas pelo iluminismo e pelo humanismo, as sufragistas lutaram sobretudo pelo direito ao voto, encarado por elas como a expressão máxima de participação política. Alguns nomes de destaque dessa luta são Sojourner Truth e Emmeline Pankhurst. Nos Estados Unidos e na Europa, as sufragistas também incluíram em suas demandas a reforma dos vestidos, propondo o fim de espartilhos e crinolinas e anáguas em formato de gaiolas. Isso só prova o quanto as roupas, desde cedo, fizeram parte das nossas lutas, podendo corporificar tanto a nossa opressão quanto a nossa emancipação. Já o feminismo de segunda geração é identificado como um movimento de mulheres que começou a florescer nas universidades nos anos 1960. Com o mundo chacoalhando pelo contexto do pós-guerra, as minorias antes silenciadas nos espaços de produção de conhecimento começaram a vocalizar mais suas perspectivas epistemológicas. Nesse momento, diversos tipos de feminismos começaram a surgir, a partir das distintas maneiras em que a condição das mulheres e os caminhos para a emancipação foram concebidos. Feministas negras, socialistas, radicais e existencialistas eram algumas das expressões que esse período testemunhou. Sem dúvida, foi o momento do ápice da luta das mulheres. Nomes como Angela Davis, Lélia Gonzalez, Gloria Steinem e Simone de Beauvoir simbolizaram a erupção política dessa época. Mais uma vez, a luta estava conectada às roupas, já que uma das imagens mais associadas ao feminismo de segunda geração é justamente a dos sutiãs sendo queimados nos campi universitários. Por fim, o movimento de terceira geração, conhecido como feminismo queer, ou mesmo pós-feminismo, é o que vivemos hoje, depois de termos passado pelas profundas rupturas da teoria queer dos anos 90. Os nomes como Roxane Gay, Paul Preciado, Andrea Longshoe, Valéria Solanas, Mackenzie Wark e, claro, Judith Butler são alguns dos que se destacam nesse contexto. Desde que esses pensadores passaram a contestar o binarismo e a radicalizar o debate sobre gênero para além da mera contestação dos papéis sociais, passamos a uma fase de múltiplos feminismos. Feminismo liberal, radfem, ecofeminismo, anarcossindical, marxista e antirracista são apenas alguns exemplos da pluralidade contemporânea da luta das mulheres. Fim do quadro. A nossa realidade existencial como o outro do homem, a subalternidade do nosso gênero em relação ao masculino, parece uma condição tão insustentável que algumas feministas desistiram de tentar encontrar uma forma de reconstruirmos as relações entre homens e mulheres. O assunto parece tão difícil que pensadoras como Valerie Solanas, Shulamith Firestone e Donna Haraway chegaram a defender o fim dos homens, por meio de seu concreto aniquilamento ou de sua total obsolescência social,
biológica, cultural e política. Achamos, contudo, que talvez esse tipo de solução seja radical demais. Não parece que o que falta ao mundo é mais um genocídio. Encontrar uma forma de nos relacionar e conviver, abraçando essa dependência mútua de forma que forma nossas subjetividades, sem, contudo, reproduzir hierarquias previamente estabelecidas por papéis sociais de gênero, não é tarefa simples, mas pode ser que haja caminhos a ser construídos. A filósofa pós-feminista Andrea Long Shu tem uma tese para lá de interessante que adoramos. Para ela, nós somos todas fêmeas. Ser fêmea é uma condição ontológica de todos os seres humanos, independentemente do que diz a biologia. Long Shu define como feminina qualquer operação psicológica no qual o eu é sacrificado para dar lugar ao desejo de outro. Esse desejo pode ser concentrado ou difuso, real ou imaginário. Pode ser a vontade sexual de um namorado, por exemplo. Pode ser um conjunto de expectativas culturais distintas, ou até mesmo a gravidez. Em quaisquer desses casos, o eu é esvaziado por completo e transformado em uma incubadora para uma força alienígena. Ser fêmea é, em resumo, esvaziar-se dos seus desejos para realizar os desejos de outros. Para Long Shu, essa condição da feminilidade, apesar de ser só dolorida de vez em quando, é sempre algo ruim para você. Talvez o problema seja, como já apontado por Beauvoir, o fato de que essa condição parece estar fixada de maneira pré-determinada em pessoas específicas. Da forma como somos socialmente construídas e historicamente produzidas, são sempre as mulheres nessa condição de outro. Somos sempre nós a nos esvaziarmos para a realização dos desejos que não são os nossos. Sejam esses desejos da sociedade, dos outros maridos, dos nossos maridos, filhos, pais ou chefes. Porque somos seres humanos vivendo em sociedade, sempre dependeremos uns dos outros. Fomos tão treinados pelo liberalismo a valorizar a independência como definitora da nossa humanidade, que nos assustamos com a ideia de sermos inescapavelmente dependentes uns dos outros. Um passo importante é aceitarmos e abraçarmos nossa condição de dependência. Somos seres humanos, vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros não apenas para sobreviver, mas para existir, para construir nossa subjetividade e nos constituir como sujeitos. Também dependemos materialmente de uma série de atividades que ficam de fora do mundo formal do trabalho, em geral realizadas pelo mesmo gênero da subjetividade subalterna. Se nossa subjetividade é formada dialeticamente pela interação com outras subjetividades, pelo reconhecimento mútuo entre dois sujeitos, parece esperado que esses sujeitos se revezem na condição de eu, na condição de um e outro, de senhor e escravo, de eu que deseja e de eu esvaziado para ser preenchido por um desejo alheio. O problema não está na existência dessa condição, mas no fato de ela ser permanente e de a distribuição de papéis sociais de gênero ser previamente determinada. Ao aplicar isso às roupas que vestimos, conseguimos visualizar de maneira mais concreta possíveis caminhos. Pois é, se você achou que iríamos facilitar a vida na hora de se vestir, já deve ter percebido que só complicamos cada vez mais. Avisamos desde o início que não há resposta simples para questões que são de fato profundamente complexas. Essa posição de do homem, que se reflete nas roupas que pouco mudam, que já vem estabelecida sem muito espaço para adaptações. Ao se estabelecer como norma, a forma fica engessada. Disso deriva que a apresentação do homem em conformidade com a masculinidade se dá por meio de roupas que se transformam pouco e que não abrem possibilidades de construções de subjetividades mais interessantes e autênticas. O desvio da norma, por outro lado, o outro,
se apresenta nas roupas por meio de múltiplas possibilidades. Ressignificar essas possibilidades como algo que, na verdade, pode ser muito bom e desconstruir a forma como definidora de privilégio são coisas que podem nos ajudar a avançar no questionamento do um e do outro, tão fortemente fixados. A noção de construir nossa subjetividade como desvio nos afasta da possibilidade de nos parecermos com a regra. Mas sabe de uma coisa? A posição de um jamais será a nossa, pelo menos não na conjuntura social dos papéis sociais de gênero historicamente produzidos. Podemos tentar muito nos encaixar, podemos tentar ao máximo, pelas roupas, acessar essa posição e até chegar bem perto dela. Mas a nossa emancipação não é destino desse caminho. Ao falar sobre construir nosso próprio poder e sobre os ensinamentos da filosofia feminista, alcançamos mais uma camada do que isso significa, pois vimos como a nossa subjetividade é formada e conformada nas relações de gênero. Uma vez que nos sentimos intimidadas pela tarefa de navegar pelo desvio, aproveitamos que a posição de outro nos abre possibilidades e vamos nos divertir com isso. Quando entendemos que a roupa nos ajuda no processo de encontro com a nossa subjetividade mais autêntica, o ato de se vestir passa a ser um exercício emancipatório de autoconhecimento. Saúde, doutor. Deixemos o um masculino seguir o modo automático de continuidade da regra, sem qualquer possibilidade de construção de um sujeito mais interessante. Sempre as mesmas roupas, os mesmos cortes, as mesmas cores, todos iguais. O um, que nunca muda e não se transforma. É o outro, que pelo desvio constrói a história e abre possibilidades de mudança e transformações profundas. E aqui cabe uma ponderação final, pois nunca cansamos do nosso super raio problematizador. Evidentemente, temos consciência de que não existe a mulher como uma categoria universal e abstrata. Somos diversas e marcadas de modo distinto por outros sistemas de opressão e privilégios, em especial aqueles relacionados à raça, classe, sexualidade e corpo. Aprendemos com a história do feminismo negro que a categoria mulher muitas vezes apaga as experiências das mulheres não brancas, lésbicas, transexuais e pobres. Sabemos que não somos todas iguais, mas acreditamos que compartilhamos identidades e que não precisamos, nem podemos, ignorar nossas diferenças para formularmos, juntas, críticas sobre aquilo que nos afeta, ainda que de modo mais ou menos intenso. Falar em homens e mulheres facilita a compreensão, mas essa postura precisa vir acompanhada da reflexão que são categorias de posições construídas socialmente e produzidas ao longo da história. Nos próximos capítulos, começaremos a delinear algumas possíveis estratégias para nos engajarmos com a moda e nos apropriarmos das roupas de modo a questionar, refletir, desconstruir e redefinir as relações entre gêneros e as estruturas sociais que ainda nos organizam em hierarquias opressivas. Fim do capítulo.